Oi, oi. Tô ligando aqui no Face, no Insta. Oi, Carol. Tudo bem? Ianco! Tudo bem? Gente, eu vou só dar uma recapitulada antes no que vem acontecendo. Ai, olha essa gatinha, home office é tudo de bom. É... Faz o quê? Bom, enfim, um pouco antes da quarentena eu já vinha postando sobre essa nova área que eu tô estudando. Eu tô fazendo uma pós em educação e sexualidade. E voltei a postar com mais consistência e tal. Passei quase 2 semanas postando sobre relacionamentos na quarentena, tendo essa troca com vocês e tanto com o conhecimento da pós e com leituras, com estudos de outras pessoas da área e também essa troca que teve de vocês comigo nos comentários, em PV, em relatos e troca de experiências. Eu fiz a primeira live depois de muitos anos, depois de muito tempo, acho que quase 2 anos sem fazer live nenhuma. E as últimas lives que eu tinha feito eram de outra área e era tudo em inglês quando eu tava lá na Austrália ainda. E a segunda live da semana passada eu falei sobre teorias do apego. E aí, a pedidos do pessoal que já tava na live, depois também nos comentários dos posts seguintes, eu formulei essa live aqui de hoje. Oi, Marco! Então, hoje eu quero trazer lições de relacionamentos fora da curva, fora do padrão, para qualquer tipo de relacionamento. A nossa sociedade, a nossa cultura, foca muito em... Não é questão de focar, mas ela tá estruturada numa cultura de monogamia e eu vou explicar melhorzinho o que significa baunilha. Hoje eu vou focar em aprendizados que eu tive, tanto lendo quanto tendo contato com as comunidades. Duas diferentes, a fetichista e a não monogâmica. Que são duas coisas que... duas comunidades são fora do padrão, são fora da curva e que trazem algumas coisas que servem também para relacionamentos monogâmicos padrões. Hoje eu não vou focar nessa coisa do que é ou não é monogamia, dessas... Eu até fiz várias anotações aqui a respeito disso, mas eu quero usar a maior parte dessas anotações num outro momento, numa outra live, provavelmente na semana que vem, pra gente entender melhor essa cultura, de como se estruturou a monogamia em algumas culturas e outros tipos de relacionamento padrão para outras sociedades. Mas o que eu quero trazer é essa reflexão do como a gente só reproduz muitas vezes algum padrão que a gente ensina, que a gente vê desde pequeno e vê sempre esse padrão se repetindo e não tem uma reflexão sobre isso, não percebe o que realmente quer, se aquele padrão serve para você ou não, se é saudável para você ou não, e se você tem como melhorar aquele padrão, ou então simplesmente falar sobre as suas angústias nos seus relacionamentos. E a gente apenas vai repetindo, vai reproduzindo. E o que não falta são decepções amorosas por aí. Histórias de relações que não deram certo. Essa coisa também de não dar certo eu não gosto muito no sentido de porque terminou, deu errado. Não, às vezes transformar aquela relação numa amizade, né? Passar de um relacionamento amoroso para uma amizade é dar certo, é ter maturidade. Inclusive a gente falou disso
na semana passada, nas teorias do apego, sobre o apego seguro, que é essa maturidade de estar disponível a se abrir para intimidade e também conseguir conversar numa boa e terminar aquela relação numa boa, ou numa amizade, ou pelo menos não ter problemas para terminar aquela relação amorosa, caso ela não esteja sendo mais funcional, saudável e satisfatória para todas as pessoas envolvidas. O que é mais importante que eu vejo, que inclusive foi uma amiga minha de Curitiba, Kali, que comentou em um dos meus posts da semana passada, e foi uma das maiores inspirações pro tema de hoje, é que ela vê, e eu concordo, com um viés um pouquinho menos romantizado, porque eu acho que também romantizar qualquer tipo de relação, ou romantizar a monogamia, ou romantizar a não monogamia, ou romantizar qualquer que seja, é um pouco complicado, porque a gente acaba botando muitas caixinhas e colocando muito certo e errado. E esse certo e errado é meio estranho, porque o que é saudável pra você agora pode ser diferente daqui a um tempo, assim como com certeza vai ser diferente pra outras pessoas. Oi, gente, eu não tô... Se eu por acaso pular alguma... Emerson, oi. Se eu pular alguma pergunta, vocês põem aí de novo, ou então põe na caixinha de pergunta aí embaixo, tá? Que aí eu volto nelas. E a minha assistência técnica também, se vê alguma coisa que eu pulei, vai me avisar aqui. As duas coisas mais visíveis, ou nítidas, ou claras que a gente vê, que acontecem, que são muito mais padrão para relações não monogâmicas consensuais, éticas, e relacionamentos BDSM, fetichistas, são as questões de comunicação e acordos, essa negociação e renegociação constantes. Então, como se a gente já tá só seguindo esse balaio da monogamia ou qualquer padrão de relacionamento, geralmente a gente não fala sobre o que a gente acha que é, por exemplo, fidelidade e infidelidade. Os índices de infidelidade são altíssimos, são em torno de quase 75%, um pouquinho mais alto para os homens ainda, mas as mulheres já estão quase lá. Então os homens é tipo 74%, depende da pesquisa também, né? E as mulheres 69% por aí. Então os índices são altíssimos, só que muita gente não considera infidelidade a mesma coisa. Então tem gente que considera infidelidade só quando tem relação sexual com outra pessoa, outra só de flertar online, outra só se desenvolve um sentimento de amor por aquela outra pessoa. Então é importante deixar isso claro dentro de cada relacionamento. O que é fidelidade para você? Dentro do seu acordo, o que vai te deixar seguro? Que mais? Esses pequenos acordos do dia a dia também. Tem tanto os acordos gerais do que você quer na relação, o que você espera do outro, quais são os seus limites. Essa coisa de limites é bem interessante de ser falada. Acho que eu vou até, inclusive, colocar uma live inteira só sobre essa questão de limites, porque tem um espectro grande aí para se trabalhar. Então, os limites, essas coisas gerais do relacionamento. Mas no dia a dia, tem pequenos acordos que podem ser feitos, que devem ser feitos. Então, por exemplo, numa relação não monogâmica, é comum as pessoas irem, por exemplo, em eventos, em festas que são da comunidade, que o pessoal é mais liberal e tal. E aí o casal ou o trisal, enfim, aquela configuração de relacionamento vai junto para aquele evento, mas antes de chegar lá, geralmente eles conversam sobre o que eles querem fazer, o que eles estão se sentindo à vontade para ver o outro fazer, para eles mesmos fazer, quais são as vontades e como eles estão emocionalmente para lidar com o que vai acontecer, com o que os
o parceiro, a parceira, ou os parceiros, enfim, vão estar fazendo naquele lugar. A gente pode levar isso pra monogamia também, por exemplo. Como não é comum você conversar sobre esses acordos e não tem mudanças, digamos assim, antes desses eventos, né? Se acontece alguma coisa que te incomoda naquele evento, geralmente a pessoa vai guardar aquilo pra ela, não vai falar daquele incômodo, porque ela vai achar que é errado, por exemplo, sentir ciúmes que o outro conversou com não sei quem. Pode ser um ciúmes meio bobo, mas é uma coisa incômoda. E aí a pessoa cria ressentimento, cria raiva, aquilo vai acumulando e não é comunicado, não é falado. Então, por que não renegociar isso? Né? Trazer esse acordo de volta, isso tá me incomodando. Se fosse com outra pessoa, de repente eu não ia me sentir assim, mas com essa pessoa específica, por causa disso, eu não tô me sentindo bem. Como é que a gente pode resolver junto pra gente se sentir melhor? Sou só eu mesmo que tenho que lidar e levar pra terapia esse sentimento? Ou realmente tem alguma coisa que a gente pode ajustar pra melhorar das próximas vezes? Outra coisa de acordos, voltando pra aquela coisa dos limites, falar assim por alto um pouquinho de, por exemplo, acordos. Eu não sei se vocês já viram. Bom, antes de separar, né? Fetichismo e BDSM de relações que a gente chama de baunilha. O baunilha seria o normal, o tradicional. É um gosto que geralmente, um sabor, né, baunilha, é um sabor que geralmente agrada a todo mundo, é neutro. Então, esses outros relacionamentos baseados em parafilias, que a gente chama, tem a comunidade que tem vieses diferentes, linhas diferentes de trabalhar isso, mas é muito comum as pessoas falarem de acordos sobre as práticas. Então, faz uns meses que passou, inclusive, um meme de um cara um advogado, eu acho, que passou um processo lá e no meio da papelada importante do trabalho tinha lá o contrato dele como dominador com a submissa dele, não sei o que, blá blá blá. Foi mó bafafá. Mas enfim, eu não vou nem entrar na questão aqui do que é legal, do que não é, se dá respaldo, né, na justiça pra ajudar ninguém, porque isso é uma discussão muito complicada dentro da comunidade. Mas no sentido do papel, eu acho que você não precisa ter aquilo tudo escrito, mas facilita. E nesses acordos é muito legal que tem, por exemplo, uma lista de várias práticas, e aí a pessoa vai colocar se é limite, se não é, se quer fazer, se já fez, se tem vontade de não fazer. E isso é renegociável. De acordo com a evolução do relacionamento e do estado emocional e físico de cada integrante desse relacionamento, isso é renegociado, isso é conversado, isso é ajustado. Então, esses acordos são muito legais da gente entender e trazer para qualquer relacionamento. Nessa semana eu tava conversando com a minha psicóloga e ela comentou que isso é muito interessante nesses pequenos acordos diários em qualquer relacionamento, no sentido de quem geralmente cuida de botar o lixo pra fora, quem ou em quais dias, né, vai lavar a louça e vamos sair hoje, então vamos beber, não vamos, quem vai dirigir, vamos de Uber. São esses pequenos acordinhos do dia a dia que fazem diferença, porque senão vai criando... Não são grandes problemas de uma vez, geralmente, se tem esses incômodos, mas se a gente não tem acordos e renegocia isso constantemente, tem esse diálogo aberto e essa comunicação, aquilo vai acumulando, vai pesando, e aí uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha, vai alimentando ressentimento e um monte de sentimentos distorcidos, disfuncionais, e que até adoecem a gente ou o relacionamento em si. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. A Lucianara, querida, amo, colocou o que você comenta sobre lealdade versus fidelidade.
Como eu já comentei, esse lance de fidelidade também é muito relativo para cada pessoa, né? Cada pessoa considera ser fiel ou estar traindo situações diferentes. Então, primeiro, importante deixar claro o que para cada um é traição. Nos acordos de não monogamia, isso fica um pouco mais claro, porque não vai ser traição ficar com outras pessoas, ou vai dependendo desse acordo que se tem, configuração de não monogamia que se tem. Que isso também é para outra live inteira, só os tipos diferentes de não monogamia que se podem ter. E tem muita gente que pensa assim, nessa questão de, tudo bem ser infiel, mas não desleal. Eu entendo isso, mas eu também acho que pode ser uma visão perigosa machista, que acaba prejudicando mais as mulheres do que os homens, porque na nossa cultura é mais ok, tudo bem o cara trair, é normal. Tudo bem, tem prostíbulo, tem pessoas do trabalho, enfim, o cara trair é mais ok, a sociedade releva. Mas o importante é ele ser leal à família e voltar para casa e ser um bom pai, um bom marido, enfim. Então, eu acho que não é legal essa questão se você leva para isso de quebrar o acordo, mas é um acordo machista e que não é honesto, que não é ético, não é consensual. Você não entrou num relacionamento monogâmico para ser traído. Não é porque a sociedade diz que ok pra isso que a gente vai dizer ok também. Né? Se não tá legal, então que a gente mude, que a gente lute, que a gente tome vergonha na cara e seja mais honesto. Se você não quer monogamia, então assuma que você não quer monogamia. Se você escolheu conscientemente a monogamia, que você trabalhe dentro dessa escolha. Eu não sei se eu respondi bem o que você queria saber, Lu. Se você quiser mais alguma coisa nesse sentido, me avisa, tá, Narinha? Sônia, tia, ela falou, isso seria ideal, mas os homens têm dificuldade de falar. Eu não sei se são só os homens, porque tem muito ressentimento que nós mulheres acabamos acumulando, sentindo e não falando, porque a gente acaba se culpando muito, né? Porque a gente tem essa coisa do padrão ideal a ser alcançado e é muito mais mal vista uma mulher, por exemplo, que se divorciou ou que traiu, do que um homem. Então, mas sim, a cultura machista, de novo, ensina muito aos homens, infelizmente, que eles não podem falar de sentimentos. Que eles chorarem, que eles falarem do que eles sentem é mostrar fraqueza. E não é. Eu acho que tem que ser muito homem para justamente abrir o coração, ser sincero e ser verdadeiramente íntimo. Isso eu postei semana passada, se não me engano, sobre essa diferença de privacidade e intimidade, que muitas vezes tem casais que passam décadas, uma vida juntos, dividindo a privacidade, mas não são verdadeiramente íntimos. Eles dividem parte da intimidade, que é mais aquela parte sexual limitada, muitas vezes, justamente porque não quer se falar dessas outras vontades e coisas que quer experimentar, e não se abre verdadeiramente emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Keilinha falou que os homens não têm maturidade pra isso. Eu acho que também não dá pra culpar necessariamente os homens. Lógico, se somos adultos, já crescemos, a gente aprendeu que é assim, a gente pode melhorar. Mas também a gente tem que entender que, se é geral, homem não nasceu com a genética de não falar sobre sentimentos.
E, inclusive, muitas vezes as mulheres agem de um jeito machista quando o cara se abre. Porque aí vem aquela coisa de, ai, mas seja o homem da relação, que negócio é esse? Que falar de muito sentimento, não sei o quê, que palhaçada é essa? Seja forte, engole esse choro. Isso é complicado. E se a gente for ver também, a maior parte das vezes os cuidadores, na verdade, são cuidadoras. Quem ensina mais, quem tem mais contato com crianças são mulheres. E elas acabam ensinando essas coisas também. Então, como que a gente tá exigindo uma coisa dos homens, sendo que a própria sociedade, nós mesmos, estamos reforçando que eles têm que ser assim? Então, acho que a sociedade como um todo, tanto individualmente como um todo, tem que entender que tá incutido isso estruturalmente e que a gente pode reverter, que a gente pode mudar. Mas também não dá pra só meter o dedo na cara e culpar. Traz pra conversa, né? Como que a gente pode, aos poucos, trazer essa confiança pra pessoa entender que, independente do sexo, do gênero, da orientação, ela pode estar num espaço seguro e se abrir. Deixa eu voltar um pouco aqui, que eu vi que eu perdi algumas coisas. A Carol, minha cunhada linda. Homens, desabafem mais. Exatamente. Verdade verdadeira, da Sônia. Risadinhas, ok. Aqui. Anne. A não monogamia com filhos, como acontece? Isso eu também não quero focar muito agora, porque é um tema bem vasto, tá? Mas existem muitas comunidades que sim, não estão baseadas em monogamia e têm filhos normal. Pessoas têm filhos independente. Ó, piscando aqui. E outra coisa que a gente tem que pensar é, hoje em dia, a infidelidade e que muitas vezes tem filhos... Ai, tem um termo pra isso. Discordantes, se não me engano. Filhos discordantes, ou seja, o filho não é daquele pai que está casado com aquela mulher. E infidelidade. E divórcios e outros casamentos, como ficam esses filhos? Então, na verdade, isso já existe. A gente que finge que é tudo monogamia. A gente, né? Se fosse uma verdadeira monogamia e se fosse natural, a gente não precisava ter tantas regras, né? Que naturalmente a gente ia escolher um par quando jovem e ia morrer do lado daquela pessoa. Mas não é bem isso que acontece. Então, é possível sim, poliamor e outros tipos de relacionamento de não monogamia consensual terem filhos. Mas lógico, é tudo questão de novo, comunicação, diálogo, acordo e renegociar esse acordo sempre que preciso. Naturalizar aquele relacionamento para os filhos, para eles entenderem que aquilo pode ser saudável sim, que para aquelas pessoas está funcionando, assim como pode em algum momento aquela configuração mudar, assim como casamentos monogâmicos também podem. Não sei se eu te respondi por cima, assim, mas tem civilizações sim que a mulher tem vários parceiros ou o homem tem vários parceiros. Antigamente tinham várias tribos também que era uma coisa comunitária, que todos cuidavam dos filhos de todos, não tinha essa coisa meio de posse e preocupação de passar a sua herança para os seus filhos. Eu vi um comentário aqui da Gisele no Facebook. Maravilhosa, parabéns, Lari. Muito feliz com o seu projeto. Obrigada, Flor. Muito bem colocado. Ok, verdade. Vamos lá. Comenta um pouco sobre o time da desconstrução entre parceiros não estar no mesmo ponto. Dicas de como lidar com isso, levando em consideração as questões de todos os envolvidos, etc. Desconstrução de parceiros não estar no mesmo ponto. Vamos lá. Eu acho que é uma questão bem complexa. A questão é que a gente tá vindo... Como a gente tá
conseguindo desconstruir algumas coisas, a gente também tá se perdendo em outras. Então, antes tinha muito aquela ideia do amor romântico, de que você vai super amar e vai, né, se doar pro outro, e aquela preocupação principalmente da mulher agradar o homem. E agora a gente vem numa era mais individualista, só que uma coisa é respeitar a sua individualidade e outra é ser egoísta. Então, eu nunca vi casal nenhum no universo 100% compatível em tudo. Então, assim, essa negociação do acordo é justamente para trazer, minimizar esses desconfortos e insatisfações. Agora, estar no mesmo ponto sempre, em tudo, eu acho complicado. Isso é muito utópico, né? Então a gente precisa saber dialogar e lidar justamente com as diferenças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar sobre isso. Eu não tô querendo me estender muito nas perguntas agora, porque eu não quero deixar a live grande demais. Falando nisso, eu tô colocando essas lives no meu canal do YouTube, que é Larissa SR Pombo também. No Facebook fica gravado direto. Aqui no Insta eu vou deixar 24 horas no Stories. E o que mais? Eu vou tentar também, porque naquela outra parte do Instagram, como que é o nome? IGTV, eu acho. No IGTV, só pode no máximo 15 minutos. Aí eu vou tentar cortar os vídeos que eu já fiz, que ficaram 25, 26 minutos. Agora a gente já tá com quase 27 hoje. Então eu vou tentar cortar eles e colocar lá também pra vocês poderem acessar esses materiais, tá bom? Dica de comentários, levando em consideração as questões de todos envolvidos. Bom, eu não sei se eu respondi tudo pra você, Giza, mas eu coloquei uma coisa mais geral, mas é muito mais complexo essa situação, né? E lembrando que se você tá achando muito complicado, eu sempre recomendo terapia, gente. Terapia pra todo mundo, psicólogo, psicanalista, ou que você se encaixar melhor. Tem também pessoas que vão precisar de algum acompanhamento psiquiátrico também. Às vezes tem algum distúrbio que algum medicamento vai ajudar com alguma, sei lá, ansiedade. Eu, por exemplo, bipolaridade. Cada um vai ter as suas questões que também vão refletir no seu dia a dia e no seu relacionamento. E também profissionais tipo eu e o pessoal da pós lá, os meus professores, meus coordenadores e os meus colegas que estamos estudando essa área. Então, uma ajuda profissional às vezes é muito bem-vinda para justamente mediar, porque às vezes a gente, né, quando tá envolvido, fica difícil de ver o outro lado, entender como que pode costurar essas diferenças. Carol, diálogo é tudo, sim. Mariana, oi, linda. Nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. Certamente. Não só os amorosos, mas principalmente, né? Ai. Keila, esses dias falei que gostava dele, ser vulnerável. Ele achou que estava falando que ele era perdido. Então, é complicado mesmo, né? Porque os homens foram ensinados a vida toda isso, que eles não podem falar dos sentimentos. E outra coisa que minha terapeuta me ensinou é que, na verdade, mesmo eles sentindo e tentando falar, eles não conseguem, porque como eles passaram a vida toda não falando sobre isso, e as mulheres já conversam com as amigas e tal, eles não sabem nem colocar nome pro que eles estão sentindo. Eles não conseguem nomear. Eles não conseguem, às vezes, nem perceber, ou às vezes perceber e não consegue dar nome, não consegue descrever, não consegue explicar. Então tem que ter um pouco de paciência mesmo e de repente falar isso. Eu sei que pra você é difícil, mas tenta. Onde que você tá sentindo no teu corpo? Ou, sabe, que reação você sente? O teu coração bate diferente? Você fica ofegante? Ou, sabe, tentar ajudar ele a começar a ver que ele pode. Ele tem permissão pra isso e que você
vai se sentir bem quando ele conseguir. Belezinha? Carol, eu falei para o Henrique, meu irmão lindo, maravilhoso, que concordamos em tudo. Ele respondeu não. Com certeza não. Ai. A Ângela aqui no Facebook, diálogo e aprender a ceder. Isso, eu acho que tem que entender que esse ceder não é fazer o que não se gosta e o que te viola e o que te deixa submissa num jeito negativo, mas sim de, tudo bem, isso aqui não é limite rígido pra mim, mas beleza, aqui tudo bem, não curto muito, mas eu vou fazer isso, até porque tudo na vida, né, tem um lado que a gente precisa de um esforcinho aí, pra trabalho, pra estudo, pra cuidar da casa, pra tudo, tem momentos que a gente vai fazer coisas que não são tão agradáveis assim. C'est la vie. Marinha, legal, querida, você está ótima, diálogo e aprendizado constante durante a relação. Isso aí. Obrigada pelo elogio também. Sinogueira Lima, oi pra você também. E pra semana que vem, coisas de Valérie, mamãe. Então, pra semana que vem, como eu tô com vários temas diferentes que eu quero abordar, eu tava pensando em focar pra semana que vem a questão das fantasias, das parafilias e dessa questão dos limites. E pra outra semana, usar mais essas anotações que eu já fiz, que eu tive que começar a fazer já pra dar uma introdução aqui, sobre as diferentes configurações de não monogamia. E lembrando que por mais que você não esteja na não monogamia, tem muito aprendizado daquilo que dá pra refletir sobre a monogamia. E pra quem acha que não tem nenhuma fantasia doida, às vezes a fantasia só serve pro teu imaginário, pra você curtir na sua imaginação. Fica na fantasia ali mesmo e você acaba nem praticando, mas isso já traz algum benefício. Então é legal de escutar e saber de experiências de outras pessoas e ver o que você tem curiosidade, o que você quer experimentar, o que você quer só imaginar e isso já é gostosinho pra você. Oi, tia Ângela, oi pra você também. Prima Lulu, olá. Gente, muita coisa aqui, peraí, vamos lá. Marcão. Lari, qual a influência da religião nos relacionamentos? Nossa, isso dá milhões de lives. Quando a gente fala de monogamia, também fala muito dessa coisa da cultura nossa, que a maior parte da população brasileira é cristã. Então vem muito essa coisa da culpa e nos próprios mandamentos, né? Tem 2 mandamentos que são sobre fidelidade. Então, assim, é um negócio bem, bem ferrenho. Então, é uma reflexão muito importante de colocar como a religião pode tanto guiar relacionamentos para um caminho saudável, como também pode aprisionar muitas coisas e a gente oprimir e não conseguir lidar. E aí, outra coisa que é bem complicada da religião é a tal da culpa, né? Que tem muito essa coisa do pecado em si. E uma coisa que eu aprendi na pós, inclusive um dos coordenadores da pós é padre. E ele é maravilhoso. E ele fala pra gente que não estar necessariamente cumprindo o mandamento não necessariamente é estar em pecado. Então, tem toda essa questão ética e tal, e sociocultural. Com certeza a religião influencia a nossa sexualidade, sim, os nossos relacionamentos, sim. E não é necessariamente uma coisa para se demonizar, nem também se romantizar. Eu acho que tem que se refletir num contexto geral, até porque
Por exemplo, a Bíblia em si foi escrita há muito tempo atrás e a gente, venhamos e convenhamos, não era uma sociedade muito legal, né? Tinha escravidão, tinha a questão do machismo muito forte, então as mulheres, coitadas, e outras questões muito pesadas que tem na Bíblia. Então, entender que aquilo era a cultura daquele momento e refletir sobre o que serve pra gente agora ou não é importante. Ai, meu Deus. Coisa de Valérie. Henrique, o melhor homem do mundo, eu criei, né? Eu não sei se ele é o melhor do mundo, mas com certeza meu irmão é maravilhoso, gente. A Carol é muito sortuda mesmo. Minha cunhada é maravilhosa. Ai, ai. Narinha falando que Carol nem liga. Ok. Meu Deus. Gente, vamos focar aqui. Carol, melhor nona esposa do mundo. Eu acho que é também. Carol, mamãe. Pois é, né, Narinha? Tá difícil aqui. Exato, ok. Carol. Lara, infelizmente há muita submissão das mulheres com relação aos homens. E muitas vezes elas nem têm opção de diálogo. Isso é bem legal de falar. Eu posso falar mais sobre isso, Carol, na semana que vem, quando a gente falar de parafilias, sobre a submissão quando ela é consciente e é realmente uma escolha e uma coisa que a pessoa gosta, e simplesmente por ser essa coisa estrutural, assim como a gente estava falando dos homens serem ensinados de não falar sobre os sentimentos, como a mulher é ensinada a ser submissa. Então, e tem essa coisa também do feminismo disfarçado de feminismo. Tem muita gente que vai dizer que é feminista e fala que, por exemplo, é um absurdo a mulher, sei lá, cozinhar pro marido. Se ela gosta de fazer isso, o feminismo diz que ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser da vida dela. Então, se ela gosta de ter uma postura mais submissa e ela se sente confortável e feliz assim, e o parceiro também, tá ok. O negócio é não ter esse diálogo e não ter essa escolha consciente. E outra coisa que a gente conversou outro dia, né, Carol, sobre aquele post, eu ainda vou postar sobre aquilo, daquela coach falando lá sobre as relações sexuais, que a mulher tem que isso, tem que aquilo, é bem... Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu ainda vou postar ou até fazer uma live sobre isso, que é bem complicado. Aqui, o tal do Frank perguntou de Ageplay. O que você quer saber sobre Ageplay? Ageplay é uma parafilia e não sei o que você quer saber sobre. Estou nesse ponto da relação atualmente. Eu me dispus a dar um passo atrás, enquanto o parceiro se dispôs a dar uns passos à frente nas suas questões. Estamos encontrando um meio termo bacana. É isso aí, o negócio é dialogar mesmo, pra ver até onde cada um tá confortável e se esse meio termo é satisfatório pros dois. Porque muitas vezes vai ver que realmente é uma incompatibilidade. Quando tem esse meio termo bacana, que os dois estão felizes com isso, é o que a gente quer. Dulce, querida, parabéns, obrigada. Tem sido bem saudável, disse a Giza. Muito bom. Sim, que gostando. Ai, gente, pra mim tá difícil ler por causa das minhas listras brancas, acredita? Ótimas temáticas, precisamos desconstruir. Isso aí, Anne. Vamos ver. Nossa, quanto comentário hoje, eu tô amando, gente. Obrigada. Adorei a live, estão ficando cada vez melhor. Obrigada, Valérie, parabéns. Obrigada. Palminhas, parabéns. Obrigada, gente. Consensualidade, isso aí, Romo, é a base, né? Tem muita coisa que a gente vai fazendo e que nem entende que tá consentindo ou não consentindo e vai fazendo, então precisa mais reflexão nesse sentido. Carol arrasou, Lari. Obrigada, gente. Acho que é isso. Ficou mais longa hoje, mas eu acho que
a mágica das lives é essa, né? Ter esse diálogo, ter essa troca. Eu só não quero passar, até porque nem dá pra passar de 1 hora em uma live inteira, senão eu tenho que entrar de novo. Mas também porque, como eu tô colocando no YouTube, acaba sendo difícil as pessoas vendo o replay, se não tá interagindo na hora, ver depois, fica complicado de assistir tudo, né? Mas as lives vão ser do tamanho que elas têm que ser, de acordo com a interação que tá acontecendo aqui. Mas sim, para mais de 1 hora, aí eu acho que já tem que ser workshops, já tem que ser cursos, já tem que ser outras coisas que, inclusive, eu já tô pensando em breve tá vendendo alguns workshops online. Então, fiquem ligados. Gente, agradeço muito, obrigada por hoje. Pra vocês que não viram as lives anteriores, dão uma checada lá no YouTube, Larissa SR Pombo. O meu Facebook também é o mesmo, Larissa SR Pombo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos posts. Ou então, quando às vezes é uma coisa mais íntima, né? Pode me mandar por mensagem privada, sem problema nenhum. Eu tô sempre aberta a isso. Tô recebendo e tô anotando vários pedidos de várias pessoas, por isso que eu tô com várias ideias de lives diferentes e posts diferentes daqui pra frente. Inclusive, ontem eu ia falar sobre compersão, que é um termo que se usa na não monogamia pra contrapor os ciúmes, mas eu achei que eu precisava falar mais, estruturar melhor essa introdução à não monogamia antes, para depois estar trazendo esse conceito de compersão. Mas foi bem legal, dá uma olhada nos posts sobre ciúmes dessa semana, que foram bem legais. Eu tive um retorno legal, inclusive, né, no privado. Deixa eu ver aqui. Sumara, querida, você aqui. Parabéns, Lari, obrigada. Olá, Luiz. Parabéns, um monte de gente falando parabéns, obrigada, gente, se comunicando nos comentários entre vocês, que coisa linda. Família Rocha Pombo em peso hoje, adorei, amo vocês. Gente, vou indo nessa. E pra quem não pegou o comecinho da live, daqui a pouco já tá disponível aqui nos meus stories, já pode rever o comecinho e pode interagir me mandando comentários no Face, fica direto, tá? Tchau, tchau, gente!